Pergunta 1. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho ou serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho. O acidente de trabalho se deve, principalmente, a atos e condições inseguras. Atos inseguros consistem em a fator humano relacionado à desobediência das normas de segurança. B. Fator relacionado às condições do local ou ambiente de trabalho, provocado por agentes ambientais. C. Fatores sempre inconscientes que colocam em risco a segurança do trabalhador. D. Condições dos materiais utilizados no ambiente de trabalho. E nenhuma das alternativas anteriores está correta. User GPT-4. Atos inseguros consistem em a fator humano relacionado à desobediência das normas de segurança. Pergunta 2. A higiene do trabalho protege o trabalhador dos riscos ambientais, tais como físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Correspondem aos riscos físicos: a temperatura, radiação, iluminação e postura. B. Temperatura, pressão, calor e postura. C. Iluminação, ventilação, temperatura e ruído. D. Micro-organismos, bactérias, vírus e solvente. E vibração, radiação, pressão e postura. User GPT-4. Correspondem aos riscos físicos. C. Iluminação, ventilação, temperatura e ruído. Pergunta 3. O mapa de riscos é a representação gráfica dos riscos de acidentes no local de trabalho, inerentes ou não ao processo produtivo. A NR5 agrupa os riscos ocupacionais em 5 categorias, designando-as por cores. As cores amarela, vermelha e azul representam, respectivamente, os riscos relacionados a jornadas de trabalho prolongadas, calor e bactérias. B. Pressões anormais, poeiras, levantamento e transporte manual de peso. C. Probabilidade de incêndio, vapores e controle rígido de produtividade. D. Exigência de postura inadequada, eletricidade e animais peçonhentos. E monotonia e repetitividade, gases e armazenamento inadequado. User GPT-4. As cores amarela, vermelha e azul representam, respectivamente, os riscos relacionados a D. Exigência de postura inadequada, eletricidade e animais peçonhentos. Pergunta 4. Segundo as atribuições da CIPA, assinale a alternativa correta. Ao observar e relatar as condições de riscos nos ambientes de trabalho, gerenciar riscos. B. Solicitar medidas para reduzir, eliminar ou neutralizar as condições de riscos. C. Discutir e analisar os acidentes ocorridos, encaminhando ao empregador medidas preventivas. D. Orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. E todas as alternativas estão corretas. User GPT-4. Segundo as atribuições da CIPA, a alternativa correta é: e todas as alternativas estão corretas. Pergunta 1. Em conformidade com as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, não faz parte das obrigações do empregador em relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) a fornecer EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI. C. Fornecer treinamento para o uso adequado. D. Tornar obrigatório o uso do EPI. E responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. User GPT-4. Não faz parte das obrigações do empregador em relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI). B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI. Pergunta 2. Fogo é um processo químico de transformação e podemos defini-lo como o resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos. A principal preocupação no ataque aos incêndios consiste em desfazer ou romper o triângulo do fogo, que é constituído pelos seguintes componentes: a comburente, oxigênio, calor e combustível, água. B. Comburente, matéria-prima, calor e combustível, oxigênio. C. Comburente, água, calor e combustível, gás carbônico. D. Comburente, gás carbônico, calor e combustível, água. E comburente, oxigênio, calor e combustível, matéria-prima. User GPT-4. A principal preocupação no ataque aos incêndios consiste em desfazer ou romper o triângulo do fogo, que é constituído pelos seguintes componentes:
E comburente, oxigênio. Calor e combustível, matéria-prima. Pergunta 3. Identifique dentre os exemplos abaixo aqueles que se caracterizam como EPC-S. A. Luvas. B. Detector e contador de radiação. C. Capacetes. D. Botas. E óculos. User. GPT-4. Identifique dentre os exemplos abaixo aqueles que se caracterizam como EPC-S. B. Detector e contador de radiação. Explicação. EPC-S, ou equipamentos de proteção coletiva, são dispositivos ou sistemas destinados a proteger a segurança coletiva dos trabalhadores no ambiente de trabalho, enquanto demais exemplos listados, luvas, capacetes, botas e óculos, são exemplos de EPIs, ou equipamentos de proteção individual. Pergunta 4. Sobre os métodos de extinção de fogo ou incêndio, analise os itens abaixo. E abafamento. Segunda, isolamento ou retirada do material. Terceira, resfriamento. São considerados métodos de extinção de fogo os itens A e segunda somente. B segunda e terceira somente. C terceira somente. D e terceira somente. I segunda e terceira. User. GPT-4. São considerados métodos de extinção de fogo os itens I segunda e terceira. Explicação. Todos os métodos listados, abafamento, isolamento ou retirada do material e resfriamento, são utilizados para extinguir incêndios ou eliminar um ou mais dos componentes do triângulo do fogo. Pergunta 5. Analise as afirmativas abaixo. I. O extintor tipo espuma é usado nos fogos de classe A e B. Segunda, o extintor tipo químico seco é usado principalmente nos fogos das classes A e C. Terceira, o extintor tipo água é usado no fogo de classe A. Assinale a alternativa correta quanto às alternativas acima. A somente e segunda são verdadeiras. B somente e terceira são verdadeiras. C somente segunda e terceira são verdadeiras. D somente a segunda é verdadeira. E somente a I é verdadeira. User. GPT-4. Assinale a alternativa correta quanto às alternativas acima. B somente e terceira são verdadeiras. Explicação. O extintor tipo espuma é eficaz em fogos de classe A, materiais sólidos combustíveis e B, líquidos inflamáveis. O extintor tipo químico seco é geralmente usado em fogos das classes B e C, equipamentos elétricos. O extintor tipo água é usado em fogos de classe A. Pergunta 6. Sobre os equipamentos de proteção individual, EP. Assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação. O Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão responsável por fiscalizar a qualidade do EP. Cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação do EP. As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, respectivamente, AF, VV, BV, FF, CV, FV, DF, VF, IV, VV. User. GPT-4. As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, respectivamente, IV, VV. Explicação. Todas as afirmativas são verdadeiras. O equipamento de proteção individual só pode ser vendido ou utilizado com o certificado de aprovação. O Ministério do Trabalho e Emprego é responsável pela fiscalização da qualidade dos EPIs e cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do EP. Pergunta 7. Com o objetivo de evitar o contato e a exposição ao risco ambiental e a proteção de riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, são usados equipamentos de proteção coletiva, EPC, e equipamentos de proteção individual, EP. Nesse sentido, pode-se concluir que a capacete, luvas, relé, disjuntor, botas, colete de sinalização, manga de proteção isolante de borracha e máscara são considerados EPCS. B. Cerca de contenção, para-raios, cone e grade de sinalização, sistemas de exaustão e aterramento elétrico são considerados EPIs. C. Óculos de segurança, capacete de proteção tipo aba frontal com viseira,
protetor auditivo tipo concha, luva isolante de borracha e perneira de segurança são considerados EPIs. D. O empregador não é obrigado a fornecer ao empregado os EPIs necessários, se adequados ao trabalho que está sendo realizado. E o empregado deve buscar, por sua própria conta, o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos EPIs, sendo também responsável pela substituição dos equipamentos defeituosos. User GPT-4. Pode-se concluir que seu óculos de segurança, capacete de proteção tipo aba frontal com viseira, protetor auditivo tipo concha, luva isolante de borracha e perneira de segurança são considerados EPIs. Explicação. Estes itens são exemplos de equipamentos de proteção individual EPIs. As demais opções possuem erros conceituais, como classificar EPIs como EPCS ou negligenciar responsabilidades do empregador. Pergunta 8. Qual o objetivo do EPC, equipamento de proteção coletiva? Identifique a alternativa incorreta. A preservar a integridade física de terceiros presentes no ambiente de trabalho. B. Minimizar as perdas, melhorar as condições de trabalho e aumentar a produtividade. C. Minimizar e neutralizar os riscos do processo de produção no local de trabalho. D. Preservar a integridade física dos trabalhadores no ambiente de trabalho. E são dispositivos de proteção que abrangem o menor número possível de indivíduos no ambiente de trabalho. A alternativa incorreta é: e são dispositivos de proteção que abrangem o menor número possível de indivíduos no ambiente de trabalho. Explicação. Equipamentos de proteção coletiva, EPC, são destinados a proteger o maior número possível de indivíduos em um ambiente de trabalho, ao contrário do que a opção sugere. Pergunta 9. Quais as punições que um trabalhador pode receber caso não utilize os EPIs destinados à sua função? A. Advertência e suspensão, podendo ocorrer a demissão por justa causa posteriormente. B. Advertência e desconto ao salário, proporcional ao dia sem uso do EP. C. Suspensão de 3 dias de trabalho. D. Pagamento de multa ao empregador. E desconto nas férias. A punição que um trabalhador pode receber caso não utilize os EPIs destinados à sua função é: A. Advertência e suspensão, podendo ocorrer a demissão por justa causa posteriormente. Explicação. O não uso dos equipamentos de proteção individual, EPIs, pelo trabalhador, quando for exigência do empregador e ele já tenha sido instruído sobre a importância e a obrigatoriedade do uso, pode levar a penalidades como advertências e suspensões. Se o comportamento persistir, a demissão por justa causa pode ser considerada. Pergunta 10. A fiscalização para verificação do cumprimento das exigências legais relativas ao EP cabe ao A. Fundacentro, B. CIPA, C. CIPAD, D. Monte e Mestre. A fiscalização para verificação do cumprimento das exigências legais relativas ao EP cabe ao D. Monte. Explicação. O Ministério do Trabalho e Emprego, Monte, é responsável por fiscalizar o cumprimento das normas regulamentadoras, incluindo aquelas relativas ao uso de equipamentos de proteção individual, EPIs. Pergunta 1. Sobre os equipamentos de proteção individual, EPIs, é correto afirmar que cabe ao empregador a substituição imediata do EP quando danificado. B. A responsabilidade de guarda e conservação do EP é exclusiva do empregador. C. O custo referente ao fornecimento do EP pode ser descontado em folha de pagamento em quaisquer circunstâncias, desde que não ultrapasse 20% do salário base do empregado. D. Não é permitido exigir do empregado assinatura em termo ou livros de recebimentos de EP para fins de registro. E ao empregado, cabe a realização de manutenção periódica dos EPIs disponíveis. É correto afirmar que cabe ao empregador a substituição imediata do EP quando danificado. Explicação. A responsabilidade de substituir o EP quando este estiver danificado ou ineficaz é do empregador, garantindo assim a segurança do trabalhador. As outras opções contêm informações incorretas sobre as responsabilidades relacionadas ao EP. Pergunta 2. Sabendo-se que EP significa equipamento de proteção individual e EPC, equipamento de proteção coletiva, luva, lava-olhos, cone de sinalização, botas e extintores são equipamentos que se classificam respectivamente como AEPC, EPC, EPC, EP, EP. User GPT-4. Os equipamentos listados se classificam respectivamente como DEP, EPC,
EPC, EP, EPC. Explicação: luva, EP, equipamento de proteção individual. Lava-olhos, EPC, equipamento de proteção coletiva. Cone de sinalização, EPC. Botas, EP. Extintores, EPC. Pergunta 3. Fogo é um processo químico de transformação e podemos defini-lo como o resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos. A principal preocupação no ataque aos incêndios consiste em desfazer ou romper o triângulo do fogo, que é constituído pelos seguintes componentes: acomburente, oxigênio, calor e combustível, água. B-comburente, matéria-prima, calor e combustível, oxigênio. C-comburente, água, calor e combustível, gás carbônico. D-comburente, gás carbônico, calor e combustível, água. I-comburente, oxigênio, calor e combustível, matéria-prima. User, GPT-4. A principal preocupação no ataque aos incêndios consiste em desfazer ou romper o triângulo do fogo, que é constituído pelos seguintes componentes: I-comburente, oxigênio, calor e combustível, matéria-prima. Explicação: o triângulo do fogo é composto por comburente, normalmente oxigênio, combustível, material que pode queimar, e calor, fonte de ignição. Remover qualquer um desses três elementos resulta na extinção do fogo. Pergunta 4. Em relação aos extintores portáteis, é correto afirmar: A. O tipo água pressurizada deve ser usado apenas em fogos classe A. O tipo de óxido de carbono também combate os fogos dessa classe, dentre outras, porém, em seu início. B. Podem ser localizados nas paredes das escadas, desde que sinalizados e fixados com sua parte superior a não mais de 1,60 metros acima do nível do degrau em referência. C. Deve existir, independentemente da área ocupada, pelo menos um extintor para cada pavimento da edificação, apropriado à classe de fogo a extinguir. D. O do tipo espuma, assim como o tipo água pressurizada, devem ser usados apenas nos fogos classe A. Porém, o primeiro tipo deve ser recarregado anualmente. E devem prover todos os estabelecimentos ou locais de trabalho, exceto aqueles dotados de chuveiros automáticos. Em relação aos extintores portáteis, é correto afirmar: C. Deve existir, independentemente da área ocupada, pelo menos um extintor para cada pavimento da edificação, apropriado à classe de fogo a extinguir. Explicação: é uma norma geralmente aceita que cada pavimento de uma edificação possua pelo menos um extintor adequado à classe de fogo esperada, assegurando que os incêndios possam ser combatidos rapidamente. As outras opções contêm informações incorretas ou imprecisas sobre a utilização e localização dos extintores.